Bom, Ana, pode começar. Tá bem, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, Geraldo, nosso palestrante dessa noite. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina. Eu sou representante discente do curso de Engenharia Civil da Uninter, desde o ano passado, 2024. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Eu sei que às vezes o tempo é um pouco corrido, né? O dia a dia da gente. Por isso que a gente, né, faz EAD, né? Porque é corrido para todo mundo. Mas eu quero agradecer a presença de todos, tá? Tirar um tempinho para ouvir, né, a fala do Geraldo hoje. Eu quero convidar vocês, não sei se todos sabem da existência do nosso site. Depois eu vou estar colocando no chat ali todas as abas que vocês têm, o que vocês têm lá no site disponível, né? Foi criado voluntariamente pelos alunos da Engenharia Civil, tá? Quero convidar também quem não segue ainda um Instagram dos alunos. Criamos um Instagram dos alunos, lá vocês podem acompanhar algumas notícias do Confea, do CREA, né? Que a gente puxa, e também os folders informativos das palestras seguintes, né, que virão. A gente tem um calendário pré-estabelecido de palestras, então, geralmente a cada 15 dias, a gente faz uma palestra. Tá bem? Então, vou começar apresentando o Geraldo, professor doutor Geraldo Lúcio Thiago Filho. Gente, quando eu olhei o currículo do Geraldo, eu falei, meu Deus, um dia eu quero chegar nesse nível. Mas eu vou ler tudo aqui para vocês, tá? Com o maior carinho. Então, as qualificações profissionais do Geraldo, tá? Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Itajubá, em 1979. Mestre em Engenharia Mecânica em Máquinas de Fluxo pela Universidade Federal de Itajubá também, em 87. Doutor em Engenharia Civil em Hidráulica pela Universidade de São Paulo, em 94. Especialista em Estudos e Projetos IPCH da Eletrobras, né, em 85. Especialização em Planejamento e Economia pela Faculdade de Energia e Meio Ambiente, Fundação Bariloche. Isso, Geraldo? Isso. Argentina, 97. Engenharia Civil, então, agora em fase de finalização, né? Graduado também, então, em Engenharia Civil pela Uninter. Atividades profissionais, então, professor titular da Universidade Federal de Itajubá, tá? No ano de 83 a 2019. Diretor do Instituto de Recursos Naturais, 2020, 2004, 2008, né? E depois 2012 a 2014. Secretário executivo do Centro Nacional de Referências de PCH, no ano de 97 até 2019, recente também. Coordenador do curso de especialização em estudos e projetos também PCH, 2012 e 2014. E editor da revista PCH News e SHP News. Depois eu vou colocar, Geraldo, ali as tuas redes científicas no chat, para o pessoal, se eles quiserem dar uma pesquisada, e toda ali a tua área de experiência também, para não se estender muito aqui na minha fala. Então, pessoal, a palestra é gravada, né? A fala do Geraldo vai ficar gravada para quem depois quiser escutar, assistir, enfim, vai ficar lá no nosso site. A palestra, por enquanto, não tem certificação, então ela é nível de conhecimento mesmo, tá? E eu desejo a todos uma ótima palestra, uma ótima noite. As perguntas vocês podem ir fazendo no chat, tá? Eu vou interromper o Geraldo no momento oportuno e vou perguntando para ele, ele vai respondendo então, tá bem? Peço que todos então coloquem no mudo o áudio e a gente vai começar então a palestra de hoje. Boa palestra a todos, tá? Com você, Geraldo. Ok, obrigado, Ana Carolina. Para mim é um prazer muito grande estar com os colegas aqui, tá certo? Mostrando um pouco do que eu conheço, da parte que eu vivi, né? Eu já sou aposentado, professor aposentado, e tem uma carga que foi feita nesses quase 40 anos que eu trabalho, né? E agora veio culminando com a formatura do curso de Engenharia Civil, né? Junto com vocês aí. Também gostaria de agradecer e também enaltecer o trabalho, né, do Rafael, do Davi, da Ana Carolina, do Erasmo, né, Alexandre, Armando, Aline, Fernando, Alberto, Marcos, Pablo, que mantém esse site em operação. Tá? Eu participei há algum tempo, eu vou voltar agora a contribuir, né? Existem algumas publicações, eu acho que seria muito interessante o pessoal, né, os alunos da Engenharia Civil da Uninter, acessar
esse site que a Ana Carolina está disponibilizando no grupo aí, tá certo? E dou os parabéns pela boa vontade do pessoal em promover esse tipo de ação, de atividade, que é muito importante para consolidar a turma aí e trabalhar junto. Tá bom? Então, vamos começar pela apresentação aqui. Espero que dê tudo certo aqui. Apareceu aí a apresentação? Sim, Geraldo apareceu. Uhum, perfeito. Vou pedir desculpa para vocês, eu não estou muito acostumado com usar os chitinhos, pode ser que eu faça alguma barbeiragem. Então, a proposta que foi pedida para mim, falar qual que é a engenharia civil no contexto de centrais hidrelétricas. Quando a Ana Carolina falou PCH, PCH é a sigla de Pequenas Centrais Hidrelétricas, tá certo? Então, aqui é o meu métier, tá bom? Aqui na apresentação, né, a gente vai ter uma introdução, né, falar o que a gente chegar ao que seria centrais hidrelétricas. Vou apresentar os principais componentes das centrais hidrelétricas, os principais tipos de centrais, as etapas do projeto, os componentes civis, as áreas de conhecimento envolvidas no desenvolvimento de um projeto, uma central hidrelétrica, e terminando com as tendências e conclusão. Tá bom? Vamos tentar fazer isso tudo em 40 minutos. É que eu vou tentar. Mas pode, como a Ana Carolina falou, pode fazer pergunta, né? E a gente tenta responder no decorrer da apresentação. Tá joia? Bom, o que é energia hidráulica? O que são centrais elétricas? Qual a importância dessa fonte de energia, né? Tanto na matriz energética como na matriz elétrica. Existe uma diferença nisso aí, né? Energia hidráulica, né? Ela vem da onde? Do ciclo da água, né? Então tem energia solar que bate sobre a água, uma parte da massa da água vaporiza, o vento toca essas nuvens que em vapor, quando elas, né, em forma de chuva, caem sobre a terra, existe duas opções: ou ela escoa sobre a superfície e volta para o corpo da água, os rios e os mares, ou ela penetra no solo e vai alimentando, né, as nascentes dos rios. É essa água que nos interessa, que forma os rios. Quando forma os rios e aparece um ponto, né, de concentração energética, que é uma cachoeira, é um desnível, né? O desnível ele corresponde a uma energia específica, né? Então você vai ter uma queda, que é uma concentração de energia específica, e a massa, a vazão de água está passando. O produto da vazão pela queda é o que a gente chamamos que temos potência hidráulica. Tá ok? Por que tem potência hidráulica, né? Então, a massa d'água ela vai deslocar no sentido da cachoeira e vai realizar um trabalho, né? Vai ser o peso da água vezes o deslocamento, que é H. E o que é potência? A potência é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo, né? Mas o peso da água é a massa de água vezes a aceleração da gravidade, né? O que é a massa de água? É a massa específica vezes o volume da água que tá escoando, né? Então, se eu pegar o trabalho da água, vai ser o peso da água vezes o deslocamento. Então, o trabalho vai ser o peso específico, volume, vezes o G, para transformar em peso, vezes H. Se eu pegar essa vazão e dividir pelo tempo, vazão não, esse volume vai virar vazão. Então, isso é conhecido por potência hidráulica, que é a massa específica da água, a vazão, a aceleração da gravidade e a queda. Isso dá a unidade em watts. Geralmente, como o peso, a massa específica da água em torno de 1.000 kg por metro cúbico, se a gente dividir por 1.000, a gente vai encontrar essa fórmula aqui, que a potência hidráulica é GQH. É aceleração da gravidade, vazão e queda. Isso é dado em quilowatt. Essa é a fórmula de energia hidráulica. O que elas tem que ser feito para aproveitar essa potência hidráulica? A gente tem que quantificar a vazão e quantificar a queda. Essa que é a parte de engenharia,
né? Eu brinco com os alunos assim, acabou isso aqui, a parte centrais da elétrica. O que é? G e H. Mas onde está o problema? O problema está, a dificuldade está em definir qual que é a vazão de projeto e qual que é a queda de projeto. E isso precisa ter engenharia, né? É a engenharia que faz esse estudo, tá certo? Então, o que é a central hidrelétrica? É uma estrutura feita para aproveitar essa vazão, né? Que vai escoar através de uma determinada queda. Então, tem uma determinada vazão e uma queda. A gente coloca uma máquina aqui, né? Faz uma barragem para captar a água, faz um sistema adutor para levar a água a uma turbina, que a gente chama de turbina hidráulica, que aciona um gerador, né? E o gerador, né? Essa vazão, o gerador, né? Vai ser a água passando por essa turbina, vai movimentar o rotor deste gerador. Aqui tem várias bobinas, né? Várias bobinas estáticas. Este rotor, ele, na verdade, é criado um campo magnético. Este campo magnético girando em torno dessas bobinas, né, estáticas, transforma a energia hidráulica, que foi transformada em energia mecânica, e daqui sai energia elétrica. Para onde vai? Para uma subestação, da subestação vai para o consumidor. Tá bom? Até chegar ao consumidor, a gente tem que levar em consideração, né, que existe perdas no sistema. Existem perdas no sistema adutor, perdas na turbina e perdas no gerador. Tá? Além de perdas no sistema de transmissão. Né? Então, você não chega a 100% dessa energia, não chega a 100% do consumidor. Há perdas desde a captação da água até a conexão da sua tomada em casa. Opa, parou. Geraldo, enquanto ele compartilha, tem uma aluna, a Stephanie, ela pediu para depois, se você pudesse explicar um pouco mais, detalhar um pouco mais como o campo magnético do rotor vira energia elétrica. Ah, tá. Então vamos lá. Então, enquanto isso, o Rafael está colocando. Vocês estão vendo a minha tela aí? Aí tá. Então vamos lá. Põe na modo de apresentação, hein, Rafael, por favor. Esse é o modo de apresentação? Isso. Bom, deixa eu aumentar. Tá bom. Como é que é o nome da colega? A Stephanie. Oi, Stephanie. Então vamos lá. Stephanie. Agora fica difícil, eu não consigo controlar o cursor aqui, mas tudo bem. Você está vendo esse grupo gerador? Tem a turbina, ó, tem o quadro amarelo, né, que aciona a turbina. Aí eu fiz uma figura aqui embaixo que mostra a turbina e o gerador. Olha, como é que você cria energia elétrica? Você cria vários campos, cria um campo magnético, norte-sul, um ímã mesmo, tá certo? Dentro desse ímã você coloca uma bobina, um fio. A hora que você movimentar este fio por forças eletromagnéticas, tá certo? Na parte de eletrostática, essas coisas, vai aparecer uma força eletromotriz na ponta da bobina. Aí você transformou este movimento da bobina girando dentro do campo magnético em energia elétrica. Isso é um fenômeno eletromagnético. Tá? Se você fazer um ímã, colocar um ímã, polo oposto, vai criar um campo e fazer uma bobininha de fio e girar ela vai criar energia elétrica. No gerador, o que eles fazem? A bobina vai ficar parada, que é o estator. Tá? E a turbina, ela aciona o rotor. O rotor é um conjunto de eletroímã, ok? Então, esse eletroímã, ele fica com campo girante. O campo magnético fica girante. As bobinas paradas, né? Então, o efeito é o mesmo. Então, na borda da bobina sai uma força eletromotriz, que é o cabo de energia elétrica que vai para a subestação e vai para os outros locais. Tá bom? Basicamente é isso. Rafael, segue, filho. Bom, aqui que eu tentei colocar esse slide, que aqui começa a parte do engenheiro civil. Porque as duas grandezas que nós precisamos apresentar não é queda e vazão, tá certo? Então, como é que a gente determina a queda? A gente determina a queda, né? A queda não. A queda a gente determina por
Estudo topográfico. Pega uma planta, georreferenciada, faz as curvas de nível, aqui vai ficar barragem, aqui vai ficar casa de máquina, você vai medir a queda. A diferença entre duas curvas de níveis, né, é a queda que você está lá para aproveitar. Tá? Ah, como é que eu faço isso? Você vai analisar o arranjo, vai ver qual que é o tamanho do reservatório, quantidade de área que vai ser alagada. Tem todo um estudo, né? E você vai ponderando. Espera um pouquinho, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Aí, então, é um estudo para isso. Então, a queda vai depender da barragem, tá certo? A altura da barragem, tamanho do reservatório, o nível da água do reservatório e o nível da água depois da casa de máquina. Essa é a queda. Então, é uma questão topográfica. Bom, aí a vazão. A vazão é uma questão hidrológica. O que a gente tem que fazer? Então, dado a barragem, vê aquele pontinho preto ali, é o local da barragem. Então, você determina aonde que é a bacia hidrográfica, que é a linha vermelha. Então, ainda você está na área de topografia. Mas para que você quer isso? Aí você vai levantar os poços fluviométricos, pode seguir, os poços fluviométricos, tá certo? E você pode mais um. Aí se você vai levantar as curvas-chave de cada poço fluviométrico. Com esses conjunto de poços fluviométricos, você cria uma série hidrológica, uma série de vazões médias diárias, para aquele ponto onde está a barragem. Tá certo? Então, isso a gente chama de uma série histórica hidrológica. Você vai ter vazão. Qual o período dessas vazões? 20 anos, 30 anos, 40 anos. Quanto mais anos, mais preciso o seu trabalho. Aonde que eu consigo isso? A ANA, Agência Nacional das Águas, disponibiliza para o Brasil inteiro os dados hidrológicos dos poços fluviométricos, né? Para você poder fazer isso. Bom? Segue, Rafael, por favor. Aí, o que eu faço de estudo hidrológico? Eu posso fazer... Tem dois caminhos. Um caminho que eu tenho que calcular as vazões extremas. Para que eu preciso calcular as vazões extremas? Pode clicar mais um. A vazão extrema, máxima, eu dimensiono o vertedouro. Se eu dimensionar o vertedouro, é por onde a água passa, eu vou determinar a altura da barragem, a crista da barragem. Tá certo? Então, é uma questão física. Para poder, se a hora que der uma cheia muito grande, por onde a água vai passar? É pelo vertedouro. E também determina as vazões mínimas. Para que servem as vazões mínimas? São as vazões que eu tenho que deixar no mínimo passando entre a barragem e a casa de máquina para a ictiofauna, né, manter a fauna local. Tanto a ictiofauna quanto os animais, quanto o múltiplo uso. Pode ser que entre a barragem e a casa de máquina tenha uma agricultura, um irrigante, tem um pessoal que mora, então, uma cidade. Então, você tem que manter essa vazão mínima, tá certo? E o outro lado que a gente vai, e aqui a gente chama de vazão ambiental. Continuando com essa série hidrológica, por favor, Rafael. Aí você determina essa curva de permanência. Essa curva de permanência, tá certo? Ela, na verdade, ela determina qual é a possibilidade de determinada vazão ocorrer. Então, no eixo vertical tem vazão, no eixo horizontal tem a permanência, que é o somatório da frequência. Quer dizer, qual que é a probabilidade dessa vazão ocorrer. Então, a gente faz um estudo hidroenergético, que não estou mostrando aqui, e a gente vai determinar, através dessa curva de permanência, a vazão de projeto. Bom, é aquela vazão que eu precisava. E essa vazão eu vou usar para quê? Para fazer tudo, né? Qual que é a capacidade da planta, que eu vou multiplicar pela H e pelo G, vou ter a potência. Qual que é o sistema adutor, se eu vou usar canal, vou usar tubo, ou uma casa de máquina direta na barragem. Tudo depende do arranjo físico que a gente está fazendo. A gente determina também o número de máquinas, o número de turbinas, o número de geradores, e determina também as dimensões, né, da casa de força. Tá certo? Que é outra obra. E também dimensiona aí, não mostrei o canal de fuga, que é o canal que restitui a água. Então, essa vazão de projeto ela é fundamental. É ela que vai dar também se a usina vai ser viável ou não. Porque ela representa a energia que eu vou vender. A energia que vai ser vendida é o faturamento que eu tenho para pagar o empréstimo que foi feito para o investimento. Tá bom? E ganhar o lucro, ter o lucro, né? Como total empresa. Então, isso é uma primeira ação
que tem uma ação muito forte do engenheiro civil, que é o engenheiro que atua na parte de recursos hídricos. Né? Geralmente, o engenheiro civil ele vai fazer um curso de pós-graduação, um curso de mestrado, né, nessa área de recursos hídricos. Tá bom? Seguindo. E qual que é a importância das hidrelétricas na matriz energética, né? Se a gente olhar aqui, essa matriz energética é a matriz de toda a energia que está no país. Toda a energia. Toda a energia. Para transporte, para geração de energia elétrica, para tudo. Tá? Então, como é que é a matriz energética mundial? Se a gente olhar ali, no azul tem carvão, 27%. Petróleo, 30%. Gás natural, 23%. A hidráulica corresponde a 2,5%. A biomassa, 8,8%. Nuclear, quase 5%. A eólica, solar, tudo chega a 3%. Bom, como é que é a matriz energética brasileira? Clica aí para mim. A brasileira já mudou. Vocês vão olhar aqui, ó, que a gente tem petróleo, 35%, né? Carvão, 4%. Gás natural, onde está gás natural? Onde você está, filho? Gás natural, não achei. Gás natural, 9,6%. A hidráulica, 12%. O que a gente tem aqui na matriz boa aqui no Brasil? Olha para você, ó, derivado da cana-de-açúcar, 17%. Tá certo? Aí você tem a eólica e solar, 4%. Né? Quer dizer, se a gente olhar o gráfico que está aqui embaixo, em verdinho e cinza, a gente vai ver que o mundo, né, no mundo, em média, 85% da matriz energética do mundo é fóssil. 86%. E 14% é que é de energia renovável. Aí aqui no Brasil. Né, no Brasil é meio a meio. Né? 53% é fóssil e 47% é renovável. Então, o Brasil ele tem uma matriz energética limpa. Por isso, ele se candidata aí a ser o grande produtor de hidrogênio verde. Porque o hidrogênio verde é aquele hidrogênio que é produzido com energia renovável. E o Brasil é um player que tem bastante na matriz energética dele, bastante energia renovável. Agora, se a gente for para a matriz elétrica, que não é matriz energética, agora você está falando só de energia elétrica. Segue aí, Rafael. Lá na matriz elétrica, olha aqui, no mundo, né? Continuamos tendo carvão, gás natural, nuclear, não é isso? A hidráulica, 15%. A eólica, 7%. Solar, 4%. Quer dizer, né, petróleo, 3%. A base continua sendo fóssil. Isso que diferencia o Brasil desses países. Né? Esses países, a base energética deles é fóssil. A base de energia elétrica, geração de energia elétrica deles é fóssil. E o Brasil? Clica aí, Rafael. Olha a hidráulica. A hidráulica nós vamos para 60%. Ainda soma 13% da eólica, mais 7% da solar, mais 5% do bagaço de cana. Aí sobra os outros. Certo? Então, se a gente olhar aqui, ó, na matriz elétrica, 70% da geração de energia elétrica no mundo, dos países em geral, é de origem fóssil, queimando carvão, queimando gás natural, queimando petróleo. E apenas 30% é de energia renovável. Aí inclui hidráulica, inclui solar, biomassa, eólica, tá? Geotérmica. E o Brasil? Como é que fica aí? Ó? Brasil, nós vamos para 86% de energia renovável e apenas 14% que é fóssil. Isso na matriz elétrica. Então, a matriz elétrica brasileira é uma matriz relativamente muito limpa. Tá? Muito limpa. Por isso que o nosso presidente vai lá, não vamos ser o grande play de energia, produção de hidrogênio. Porque o hidrogênio produz com energia elétrica. Né? Você põe dois oh meu Deus, perdi eletrodo na água, certo? E tira uma tensão, você associa o oxigênio, uma parte do oxigênio vem para cá, outra parte do hidrogênio para cá. Você captura o hidrogênio, comprime, armazena e, teoricamente, você vai vender, vai usar para transporte e outras coisas.
Então, por isso que fala assim, o Brasil vai ser um grande player, porque a matriz elétrica brasileira é uma matriz muito limpa. E essa parte térmica aí, professor, fóssil, podemos excluir? Não. Não. Nós não podemos excluir a parte fóssil. Por quê? Porque a parte fóssil é a parte que dá a garantia de suprimento de energia. Na época que falta água, aí lá a bandeira vai para bandeira verde, vai para amarelo, para vermelho, porque as térmicas estão funcionando para garantir a geração. E a gente tem que pagar mais caro por causa disso. Então, elas garantem o suprimento. O ano passado, nós tivemos uma crise energética muito grande. Só não sentimos em casa porque as térmicas aguentaram. Quem sofreu a crise de 2000, 2001, os mais velhos aí, no Brasil, nós tivemos um racionamento de energia, porque nós não tínhamos térmicas suficientes para segurar. E outra coisa, as energias renováveis, que a gente chama eólica e solar, a gente chama elas de intermitentes, porque ela liga e desliga, né? Você está com o painel solar aqui, passa uma nuvem, a potência vai para zero. Então, a turbina eólica funcionando, parou o vento, ela vai para zero. Então, elas variam muito. Então, você precisa ter uma base energética para manter o suprimento energético no sistema, porque há uma variação muito grande da solar e eólica. Aí, quem entra são as térmicas e as grandes centrais hidrelétricas, que o meio ambiente mete o pau para caramba nelas. Tá? Põe maior dificuldade e pensa que vai resolver o problema do Brasil e do mundo com eólica e solar. Não vão. Não consegue. Não pode. Não tem como. Sempre vai ter uma base hidrelétrica. O Brasil, ainda bem que o Brasil tem a base hidrelétrica. Os outros países, a base deles é fóssil. É nuclear. No Brasil, nós temos hidráulica. Seguindo. Aí a importância das centrais hidrelétricas no Brasil. Né? Quais são os principais componentes? Rafael, manda ver. Vamos lá. Essa é uma figura geral de uma central hidrelétrica, que é o hidrelétrico Telespires, tá certo? Que mostra os vários componentes. Então, na figura central está o vertedouro. Na verdade, é o único local da barragem que é usado concreto, barragem de grande porte, que é onde que a gente fala que a água pode galgar a estrutura. É onde está o vertedouro, a água pode passar por cima. Nos lados, a barragem pode ser de terra ou pode ser de pedra, que a gente chama de enrocamento, é de roca, uma palavra espanhola. Então, enrocamento. Então, pode ser terra ou enrocamento. Né? No caso aqui, ele colocou barragem de terra ou enrocamento. É rocha ou terra. Né? Do outro lado, barragem de terra e enrocamento. Certo? Depois a gente chega na esquerda aí, a gente tem outra parte de concreto, que a gente chama de tomada d'água. É onde capta a água e leva as águas para as turbinas, faz acionar os geradores, faz transformar energia mecânica em energia elétrica, como eu expliquei agora mesmo. Tá ok? E na saída da casa de máquina, tá, o caso de força, a gente chama de canal de fuga. E a usina restitui a água para o rio, né, depois que a água passou pelas turbinas. Essa água ficou poluída, professor? Claro que não. A mesma água que entrou é a mesma água que sai. Então, não tem essa. Hidrelétrica polui a água. Na verdade, a hidrelétrica, o reservatório, ela recebe, né, a poluição do pessoal, dos usuários aí de morro acima, né, que a gente chama de montante. Ela vem acumulando o reservatório. Então, o reservatório sofre, na verdade, com a ação dos agentes poluentes. Tá bom? A água passando aqui, volta para o rio e vai embora. Tá? Aonde está o impacto ambiental aí? Tá no reservatório. No reservatório. Depende. Se o reservatório for muito grande, o impacto é grande. Se o reservatório for pequeno, o impacto é pequeno. Mas, geralmente, o reservatório é pequeno, aí tem um sistema adutor que traz impacto. Mas tudo bem. Traz impacto? Claro que traz. Né? Mas qual que não traz impacto? Agora o pessoal está vendo os impactos ambientais das eólicas. Estão reclamando das eólicas. Estão descobrindo que tem, né? Certo? Já vão descobrir também da solar. Né? Todas têm impacto. Não existe energia limpa, 100% limpa. Não existe. Não existe. Tá? Todas elas têm um alto, um maior ou menor grau de impacto. É claro que uma grande usina hidrelétrica tem um grande impacto. Aqui está mostrando, né, os componentes. Pode voltar, Rafael. Pode chegar. Segue, Rafael.
Aqui está mostrando os componentes principais. Vamos dizer, pega na caixa de máquina ali, onde tem a caixa de máquina, você tem a tomada d'água, aqui você tem uma grade, a água adentro há um conduto, leva a água até a turbina, sai por um tubo de sucção, nós sabemos, e sai pelo canal de fuga. Em cima da turbina tem o gerador, e esse gerador, né, que é o que transforma energia elétrica, o produto que a gente quer. Aí tem a casa de força. Ah, por que a casa de força é tão alta? É porque ela tem que pegar, né? Tem uma ponte rolante aí, que ela tem capacidade de pegar o gerador e transportar o gerador sobre as outras turbinas. Pegar a turbina, então tem que ter um pé direito alto, tá? Tem uma estrutura razoável a casa de força. Na saída da casa de força, né, tem os transformadores, daí vai para a subestação. Segue, Rafael. Bom, como é que as centrais hidrelétricas são classificadas? Segue aí, Rafael, por favor. Então, quanto à potência, né? As centrais hidrelétricas, elas são classificadas como centrais geradores elétricos CGH, quando a potência é menor que 5 MB. De 5 a 30 MB, elas são classificadas como pequenas centrais hidrelétricas, que é a sigla que a Cristina estava falando, PCH, que é, né, são as pequenas centrais hidrelétricas. Essa aqui que é a minha praia daqui para baixo, certo? Das pequenas microcentrais são isso. Bom, e as usinas hidrelétricas são centrais, né, de 5 a 50 que são sujeitas à concessão, mas não vão a leilão. E acima de 50, sujeitas à concessão e são despachadas. Qual que é a diferença, tecnicamente, entre um e outro? Nenhuma. O princípio é o mesmo. O que muda é a potência e o que muda é qual a vantagem? A vantagem é que centrais de pequeno porte, você precisa só fazer um registro. Pequenas centrais, você tem que pedir autorização na ANEEL. Centrais acima de 30 precisa ter uma concessão, ter um processo de concessão que é mais moroso, e o acima de 50 ela pode ser, vai a leilão, essa concessão. Então há uma disputa disso. Segue, Rafael, por favor. Aí, quanto ao operador nacional do sistema, que é um agente que opera todas as usinas de grande porte do Brasil, é operado por um organismo chamado Operador Nacional do Sistema, que fica lá no Rio de Janeiro. Então, eles têm um programa chamado New Wave, eles operam todas as usinas e vão otimizando o uso da água, né? Abre aqui, fecha ali, tá certo? Para tentar otimizar o uso da água. Então, como é que eles fazem? As usinas despachadas, que o Operador Nacional comanda, quando a potência é maior que 50 mega. Usina menor que 50 mega, elas são não despachadas. Elas operam livre, sem entrar no programa. São complicaria demais. É muita usina, né? Então, ficaria... Segue aí, ó. Então, tem as usinas despachadas, as usinas não despachadas. E quanto à capacidade de regularização, então ela pode chamar fio d'água, com regularização, ou usina reversível. A fio d'água. A fio d'água é aquela usina cujo reservatório não tem capacidade de acumular água. A água vem, passa pela turbina. Se não passar pela turbina, ela passa pelo invertedor e vai embora. Você não consegue guardar essa água. Qual um exemplo? A usina hidrelétrica de Santo Antônio e Giral são exatamente desse jeito. Elas não têm reservatório. Aí a usina de regularização. A usina de regularização são usinas que têm reservatório grandes, que permite o nível da água subir e o nível da água descer. Por exemplo, botei a figura aí da usina UH Marimbondo, mas aqui na minha região, a mais famosa é a usina de Furnas, que ela está aqui na parte, né, da nascente do Rio Grande, então ela acumula e depressiona a água. E como é que ela faz isso? Pelo Operador Nacional, regulando, porque a jusante dela tem mais umas 8 usinas de grande porte, inclusive Itaipu, que está a jusante dela, ela regulariza a vazão. Certo? Ela otimiza o uso da água. Essas usinas que são o pulmão do setor elétrico. Essas usinas têm dificuldade de ter licenciamento ambiental porque elas sempre têm reservatórios muito grandes. Isso, o licenciamento ambiental dificulta muito a vida dessas usinas. Certo? E tem a usina, a regularização pode ser semanal, mensal, anual ou plurianual. A plurianual, faltou um R ali. A plurianual, que é o caso de Furnas. É o reservatório enorme. Sobradinho, um reservatório enorme, né? Mas elas são
a garantia que você vai ter água na época da estiagem, na época seca. E tem agora, falando muito por causa da entrada muito forte das renováveis, eólica e solar principalmente, e a falta de capacidade que nós temos hoje de armazenamento de energia, está aparecendo a conversa muito séria, né? Tá na hora, todo mundo conversando, das usinas reversíveis. As usinas reversíveis, se você olhar a última figura, tem um reservatório inferior e um reservatório superior. Então, na hora que sobra energia, de madrugada, por exemplo, você tem uma capacidade instalada, está sobrando energia, se aquela energia da água que está no reservatório não for gerada, vai embora, você não vai usar. Então, você usa essa energia para bombear a água. Você bombeia do reservatório de baixo para o reservatório de cima. Você guarda a água lá. A hora que chega a noite, depois das 7, mudou um pouco, mas hoje, neste calor, a partir das 5 horas da tarde, por causa do ar-condicionado tal, e começa a entrar banho, né, o uso, cozinhar, tal, energia, luz elétrica, deixou de ser problema, você precisa gerar o máximo que você pode. Aí essas usinas fazem o seguinte, a água está acumulada lá em cima, volta, passa por uma turbina e gera energia. Então, ela guardou uma parte de energia no reservatório superior. Então, isso no Brasil, nós não temos essa usina em operação, tem umas 3 plantas dessas, mas não operam com reversível, e agora a conversa está sendo muito séria de construir esse tipo de usina. Ô, Rafael, na frente, filho. Bom, aqui tem umas figuras, por exemplo, de usinas também que ajudam a Furnas a regularizar. São Simão, por exemplo, ele é jusante de Furnas. Não é jusante, não. É no Rio Paranapanema, que faz confluência com o Rio Grande, que vai formar o Paraná. Tá certo? Você tem a usina de São Simão, que também é uma usina de regularização. Essa usina de Três Marias é uma usina que está no Rio São Francisco, a montanha do Rio São Francisco, ela regulariza a vazão do Rio São Francisco. Tá certo? Segue. Aí tem a usina do Funil, né, que é uma usina também aqui no Rio Grande, tá certo? Também é usada para regularizar as usinas, as vazões, inclusive para Furnas para baixo. E tem essa outra usina chamada Funil, do Rio Paraíba. Eu só quis mostrar o formato da barragem, né, que é diferente aqui, tá vendo? Aqui, ó, tem uma casca, uma abobadada aqui, né? A gente chama isso de barragem abobadada, né? É a única do Brasil que nós temos. É típica de vales estreitos, rios de vazões pequenas, tá certo? Você faz uma barragem muito alta, então você faz ela abobadada aí, dessa marca. Isso é uma engenharia muito grande para construir uma usina dessa, tá? Porque o esforço da pressão da água está vindo de montante para cá. Então ele distribui no arco e os esforços mesmo estão aqui no encosto da barragem com o terreno. Né? Ela transmite para cá, como se fosse um pórtico de um galpão de teto circular, né? Você descarrega o peso em cima do pilar. Aqui descarrega o peso, a força, o esforço da pressão em cima do encontro da barragem com o terreno, com o solo. Segue. Alguma pergunta aí? Nenhuma? Aqui... O Davi tem o áudio, tá... Só fecha o áudio, Davi. Tem um comentário aqui do Fabrício. A Alemanha só agora está estudando um jeito para aumentar as fontes de energia renovável. A Rússia é o terceiro maior fornecedor de carvão para a Europa. Com sanções, o negócio ficou feio. Bom, esses países da Europa, a base deles, a maioria dos países, você tem a Noruega, Dinamarca, não. Mas os países europeus, do corpo europeu ali, a base energética deles é térmica. Se pegar a França, 80% da energia elétrica gerada pela França é nuclear. A Alemanha, 80% deles é térmico e parte deles é carvão e gás natural que vem da Rússia. Tá certo? Então, eles estão numa situação, com a guerra que houve aí, está tendo com a Ucrânia, uma situação muito crítica na questão energética, porque são extremamente dependentes da Rússia. Tá certo? E quando os Estados Unidos vão assim, vamos boicotar a Rússia, aí eles têm que obedecer, por causa do acordo da OTAN, né?
eles têm dificuldade, que eles vão fazer o boicote para a Rússia, mas estão dependendo do gás e carvão da Rússia. Então, eles estão vivendo uma situação muito... Então, eles são os maiores interessados em energias renováveis, outras fontes de energia, é o país, é a Europa, os países europeus, tá certo? Basicamente são eles. Inclusive no tal de hidrogênio, né? Então, se o Brasil passar a ser um produtor grande de hidrogênio, o cliente vai ser a Europa, tá? Que eles dependem disso, eles não têm. Então, eles são grandes poluidores, assim como os Estados Unidos também é. Tá? Também é. Bom, as PCHs, né, são pequenas centrais, são centrais de pequeno porte. Então, geralmente, Rafael, segue aí para mim, filho. Então, geralmente, são centrais de pequeno porte, são chamadas de centrais de desvio. Tá vendo? Tem ali em cima a barragem. Pode clicar aí, Rafael, vai aparecer um punhado de figurinha. Aí você tem um sistema de adução, um canal. Aqui você vai ter uma tomada d'água, um canal de adução. Você vai ter uma câmara de carga, que é a transição entre o canal e o conduto forçado. O conduto leva a água até a turbina, que aciona o gerador, leva a energia elétrica para a subestação, da subestação para o cliente, né? Aí eu botei umas figurinhas aqui, mais ou menos, mostrando cada componente. Gente, tudo aqui, tirando a turbina, o gerador, é só civil. Só tem civil aí. Entenderam? É só civil. Então, o grande engenheiro de uma central de elétrica é a engenharia civil. Desde a eu não digo assim da concepção do arranjo, da barragem, da casa de máquinas, assim, mas o arranjo elétrico, mecânico, aí sim seria o mecânico e o eletricista. Mas, no mais, né, é o engenheiro civil. Vou supor aí, varia aí de 50%, dependendo, a 80% a participação do civil. É um grande mercado civil. E o Brasil é um mercado grande, o Brasil é um dos grandes players no mundo em questão de centrais elétricas. Aí você pegou, Rafael, de novo, segue aí, filho. Essa mesma arranjo, vamos supor que a topografia não permita eu fazer o conduto, o tubo. Aí eu vou usar o conduto de adução. Se eu usar o conduto de adução, eu vou ter que botar uma chaminé de equilíbrio. Tanto a câmara de carga quanto a chaminé de equilíbrio são elementos que permitem a questão de atenuação do golpe de arete. Golpe de arete. Quem que faz estudo do golpe de arete? São o pessoal da hidráulica, engenheiro civil de hidráulica, que faz estudo, né? Perda de carga, dimensionamento do conduto, transitório hidráulico. É engenharia civil. Ok? Aí tem os engenheiros também, que construção civil faz, né? Igual eu, mecânico, e meti cara a fazer essas coisas, tá certo? Aí estou explicando a razão de eu fazer engenharia civil. Porque esse eu não metia. Segue aí. Rafael. Aí, aqui são algumas figuras de pequenas centrais, tá vendo? Tem uma primeira barra da paciência. Está mostrando um conduto longo aqui, é a casa de máquina, ainda está em construção. Deixa o tubo lá no comecinho, não está aparecendo, mas tem uma chaminé de equilíbrio. A próxima é a PCH Ninho da Águia. É uma usina aqui próxima a Itajubá, sul de Minas, no alto da Serra da Mantiqueira. Aí você vê o reservatório aqui na direita, o reservatório é pequenininho. Pequenininho o reservatório, né? Mas a queda é grande, tá vendo? A casa de máquina na imagem da esquerda, desce um tubo até a casa de máquina. Lá em cima tá vendo uma chaminé, que é a chaminé de equilíbrio. Ah, por quê? Porque a distância da casa de máquina, a barragem é muito longa. Então você tem que fazer todo o estudo de transitório hidráulico, né? De golpe de arete. É uma área bonita da parte de hidráulica, que é a turma da civil que faz isso aí. Tá? Aí tem a PCH Senhora do Porto, que você veja a casa de máquina está no pé da barragem, né? A outra aqui não tem nome, né? Também a casa de máquina está no pé da barragem, tá certo? Tem um aluno aqui, Geraldo, que falou, o Maswell. Trabalhei na PCH Senhora do Porto, a foto que tu trouxe ali, então ele trabalhou nessa... Olha que bom, então é manjo do negócio. Tá? Uma outra colega aqui também comentou: a engenharia civil ainda é extremamente importante para fazer o monitoramento e segurança das barragens. Pode repetir o comecinho da frase? A engenharia civil ainda é extremamente importante para fazer o monitoramento e segurança das barragens. Ainda não, é importante, é ela que faz, né? Junto com o geotécnico, junto com o geólogo, tá bom?
Aí você tem que instrumentar a barragem, né? Ó, existe uma diferença entre barragem de usina hidrelétrica e barragem de mineração. A hora que chegar lá, eu explico de novo. É diferente. Segue aí, Rafael. Fazer um favor, filho. Bom, aqui eu vou mostrar etapas, para você ver aonde entra a engenharia civil. Olha, este, né, o cronograma aqui da direita mostra desde o começo como é que você chega até a operar a usina. A primeira coisa, você tem que, né, no estudo de inventário, você tem que registrar na ANEEL. Ah, o que é estudo de inventário? Antigamente mandava a turma lá no rio, o cara ia subir no rio, até a montanha, identificando aonde tinha as cachoeiras, onde tinha desnível acentuado, onde tinha vale encaixado, porque eram locais barráveis, locais que poderiam ser instaladas usinas. Então, identificado isso, ia para escritório, vai para escritório e dimensiona, faz estudo hidrológico de cada ponto deste, dizendo qual que é a capacidade, qual que é a área do reservatório, a altura da barragem, né, qual é a potência, e faz um desenho de um arranjo básico, simples, e isso é feito um relatório dizendo aonde naquele rio são pontos barráveis, pontos onde pode gerar energia. E aí, o que faz esse estudo? A ANEEL está composta nesse estudo, né? Quem faz o estudo de inventário, no caso de usina de pequeno porte, é o setor privado, é o cara interessado. Aí o cara tem direito, lá a empresa, a escolher 40% do potencial que está no rio para ficar para ele. Os outros ficam públicos, para quem quiser construir. Ah, e se for uma grande usina? Se for uma grande usina, quem faz estudo de inventário e tem registrado na ANEEL é a EPE, é a Empresa de Pesquisa Energética. Tá? É uma outra empresa, que é do governo. Então, ela faz estudo de inventário, ela identifica, faz todo esse trabalho. Ah, e o que ela faz com o potencial que ela identificou? Ela bota em leilão. Ela põe em leilão. Tá certo? Então, quem vai construir grandes usinas não tem o trabalho de fazer estudo de inventário. Quem for fazer PCH tem que trabalho de fazer estudo de inventário. Tá certo? E pagar. Não é barato, não. Custa dinheiro essa porra. Não, muita feito. Feito estudo de inventário, aí você vai para o estudo de viabilidade, né? Aí você vê quais são os empreendimentos que são viáveis. Você registra isso na ANEEL. Se for privado, né, pede autorização. Se for a EPE, vai pedir que seja liberada a concessão para o leilão. Aí você parte para o projeto básico. O projeto básico ele serve para a base do estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, que vai, a linha verde aí, que vai para os órgãos ambientais, né? Que os órgãos ambientais vão analisar se dão licença ou não. E do projeto básico, você vem para o projeto executivo. Aí é o investidor privado que vai fazer. Para ele poder começar a execução da obra, ele precisa obter a LP, que é o licenciamento prévio. Para ele começar a pensar em fazer alguma coisa. Começou a fazer as obras lá, ele tem que estar correndo atrás da LI, que é o licenciamento de instalação. Para poder encher o reservatório, por exemplo, da usina, você precisa ter a LI. Sem LI, você não enche. Tá certo? E depois de encher, né, o reservatório, vamos para operar. Ah, eu preciso da LO, da licença de operação. E quem dá isso? O órgão ambiental. E quem mais dificulta o trabalho do pessoal é o órgão ambiental. Porque ela tem que dar essas 3 licenças em 3 fases diferentes e dificulta ao máximo. É dificultado. É uma briga muito grande do setor com o órgão ambiental. É igual essa briga que está tendo na Petrobras, que explora ou não explora petróleo lá na foz do Rio Amazonas, é a mesma briga. Tá certo? Bom, então você faz tudo isso aí. Isso leva quanto tempo fazendo isso? Rapaz, entre o registro da ANEEL e obter o licenciamento ambiental pode variar de 2 a 10 anos. Um licenciamento, tá? Quando o órgão ambiental não quer, não sai nada. Certo? Pode seguir, Rafael. Então, os componentes civis. Os principais componentes são barragem,
túneis e aduções, casos de força, vertedor, tomada d'água, o caso de força, eu estou repetindo. Segue. Então, as barragens, né? Pode seguir. As barragens têm vários tipos, né? Aqui estão. O primeiro trabalho que é feito é um trabalho geotécnico, geológico, para identificar qual o tipo de solo que está lá. Você tem que identificar a rocha, tem que identificar todo o extrato da terra para poder, se eu vou colocar uma barragem aqui em cima, não. Né? Em colocando a barragem, você tem que também definir como é que vai ser o corpo da barragem. Essa barragem de baixo é uma barragem de terra com o núcleo, né, impermeabilizado. Essa impermeabilização pode ser asfalto ou pode ser até uma argila. Depende do tipo do solo que você prospectou no local. Você vai aproveitar o tipo de solo que tem lá com o mínimo de movimentação de terra possível. E nas áreas vertentes, você vai colocar a barragem de concreto. Aí o concreto ele não pode ser colocado em cima da terra. Ele tem que ser colocado num substrato rochoso, certo? Para ter estabilidade, para não escorregar. Então você tem que fazer todo um estudo, né, da parte. Toda barragem de terra vai ter a parte de concreto, porque tem a parte do vertedouro e tem a parte da tomada d'água, que é concreto. Segue? Eu não vou entrar na questão de petróleo, não. Aí é o seguinte. bom, aí é o seguinte. Aqui está mostrando assim, a barragem, tipo, barragem de terra. Pode ser num solo homogêneo ou pode ser zoneado. Né? Zoneado não quer dizer bagunçado, não. É por zonas, né? Você vai colocando tipos de solo, né? Os impermeáveis a montante, mais permeáveis a jusante, de maneira que ela tem estabilidade por gravidade. Ela tem que ficar em cima do solo, sair andando. Né? Quando é homogêneo, basta colocar um filtro. O que é um filtro? É uma cortina de areia, uma cortina de brita, que a água vai percolar e passar por baixo. Então, naturalmente, o que acontece? A água vai percolar, como está aqui, ó. Está mostrando aqui esse gráfico. A parte azul, né, é a parte de percolação da água. É natural isso que acontece na barragem. Então, para você tem que monitorar. Pode clicar aí, ó, Rafael. Você tem que colocar, né, piezômetro, você tem que colocar sensores, né? Como é que está o nível e a pressão da água dentro do corpo da barragem. Então, esse monitoramento é obrigatório. Comparando essa barragem, volta um pouquinho, essa barragem com barragem de mineração. A barragem de mineração, a diferença é a seguinte, de usina hidrelétrica você constrói a barragem, ela está lá, vai encher d'água e vai ficar cheia. Mineração não. Mineração ela vai crescendo à medida que você colocando o rejeito lá, ela vai crescendo. E usa até o substrato do rejeito para fazer. Tá certo? Então, a barragem, vamos dizer, ela vai crescendo com o tempo, né? Até chegar no limite dela. A barragem de usina hidrelétrica, não. Então, a barragem mais suscetível a ter colapso, percolação de água, essas coisas, é a de mineração. Ela é mais perigosa que a hidrelétrica. Ok? Precisa de monitoramento muito mais rígido do que uma hidrelétrica. Tá certo? Tem rompimento de barragem? Tem. Como toda coisa de engenharia, existem limites. Né? Você calcula dentro de determinado limite. Se passou aqueles limites, ela vai embora. Ou, se calculou errado, ela vai. Tá certo? Ou, se construiu de maneira inadequada, ela vai. Então, todo esse cuidado tem que ter. Segue? Outro tipo de barragem que é muito utilizado, né, é a barragem de rocha, pedra, certo? Chamado enrocamento. Esse enrocamento, como a pedra é muito permeável, o centro geralmente é o centro, você põe um solo ou material impermeável, pode ser argila, pode ser asfalto, pode ser uma cortina asfáltica, pode fazer um monte de coisa. Ou botar uma cortina de concreto a montante, tá certo? E fazer um permeável. Mas é uma outra barragem bastante utilizada. Bastante utilizada. Tá? Porque é menor custo. Basta você ter uma pedreira, né? uma jazida de rocha próxima. Se estiver muito longe também, não vale a pena. Segue. Tudo isso quem faz? Engenheiro civil. Tá? Barragem de concreto. A barragem de concreto é um punhado. Tipo, né? Tem a gravidade, já vou explicar para vocês por que chama gravidade. Concreto aliviada, porque o núcleo dela
do lado direito, ela é oco, né? Diminui a quantidade de concreto. Existe de contraforte, né? Que são pranchas de concreto que é sustentada por pilares inclinados, tá certo? Taipu é assim. Aquela abobadada, como falei para vocês, é o último que está lá embaixo, é aquela vale muito grande, muito alto, né? Você tem que fazer uma barragem muito alta, aí você faz uma barragem aliviada. Geraldo, sem querer, tá apertando o mudo teu áudio aí. Sem querer. Aí, isso. Então, eu estava falando do tipo de barragem, então é de contraforte, tá certo? Taipu é um tipo de contraforte, tá? E que são... o Taipu não tem chapa de concreto, é o próprio pilar que vai fazendo isso, mas é do tipo, né? E tem a abobadada. A abobadada que eu estava falando para vocês, são vales encaixados, pequenas vazões, você faz para ganhar queda, você faz uma barragem muito alta. Então, você alivia no concreto, na barragem, fazendo em forma de abóbada. E ela, como ela é circular, ela descarrega os esforços nos encontros do terreno ao lado, geralmente uma rocha. Segue, Rafael, por favor. Aqui, ó. Por que chama barragem à gravidade? A barragem à gravidade, vocês vão ver o que parece. Quem fez, né? Quem fez já vai ver o que parece isso aí. Você tem o nível da água de montante, o nível de água de jusante, pode ser zero, geralmente é zero, né? Como é que você tem o carregamento desse... Dá um clique aí para mim, Rafael. Como é que é o carregamento disso aí, ó? Você vai ter... Geraldo, ficou mudo de novo. Não é possível. Tá difícil aqui entender o mineiro aqui, ó. Mas é o seguinte, aí você vai ter esse triângulo aqui, que é o triângulo... Tá mudo, Geraldo? Eu tô querendo ver o que está acontecendo aqui. Tá, não sei, tá. mas ele tá saindo sozinho. Bom, aí então vai ter esse esforço aqui, tá certo? Essa pressão que vai fazer, tentar empurrar, tombar a barragem. E vai ter o esforço também dos sedimentos, né? Aí, essa água que está aqui em cima, clica aí, Rafael, por favor. Vai aparecer um esforço aqui embaixo, de subpressão. Tanto a pressão como a subpressão, a tendência é tombar a barragem. O que reage? Pode seguir. A reação vai ser a água que está a jusante, geralmente muito pouco, essa figura está exagerada, tá? E você vai fazer os cálculos de momento, tá certo? E o cálculo de força de atrito, tá? E calcular a reação. Segue aí, Rafael. Aí você vai ter que calcular a reação dos esforços. Essa reação tem que passar no terço médio da base. Se ela passar a montante, é sinal que a barragem está superdimensionada. Se apagar a jusante, é sinal que a barragem está subdimensionada, o peso dela não vai aguentar, ela vai tombar. Tá? E depois, feito isso, de maneira que a reação fica no terço médio, a gente calcula a força de atrito. Rafael, prossegue. Calcula o momento. Então, o momento atuante tem que ser menor que o momento resultante, para que a resultante possa passar no terço médio. E depois você calcula, pode seguir, a força de atrito, né? A força de atrito, as forças horizontais tem que ser menor que a reação de atrito. Visto isso, a barragem tem estabilidade. E quem deu estabilidade para ela foi a gravidade, o peso dela. Isso é chamada a gravidade. É a barragem mais comum que tem de concreto. Seguindo, só tem civil aí, tá vendo? Não tem mais nada. Aqui está mostrando a barragem de concreto. Essa de concreto, essa primeira aqui é a gravidade. A segunda é a bobadada. A quarta também é a bobadada. E a terceira aí é de contraforte. Tá bom? Vamos seguindo. Aqui está mostrando a barragem de terra, né? Enrocamento. A barragem de terra tem esses patamares. Esses patamares é para coletar aquela água que permeou, né, no solo, põe na canaleta para jogar fora, para não continuar agindo sobre a barragem, né? Então, ela ser feita com esse tipo de degrau.
E de enrocamento, ela não tem o degrau, não. É pedra mesmo empilhada. Segue. A tomada d'água é aquele ponto onde você capta a água para levar ou para um canal ou para o conduto, né? Então, eu estou mostrando a tomada d'água típica aí, a primeira figura, a segunda figura, é de Itaipu, né? A gente vê a grade, né? Aqueles pontos aonde entra a comporta, tem a máquina limpa a grade, né? Quer dizer, o civil faz tudo isso aqui. Quem faz a máquina lá em cima, a comporta, é o mecânico, né? Você vê que a participação do mecânico é bem menor que do civil aí, né? Todas as tomadas d'água tem isso, tem a grade, comporta, a entrada d'água que vai aduzir. Aí eu mostrei uma barragem de altura grande ou de altura baixa, né? Baixa altura. Aí, na última imagem aí, praticamente a tomada d'água é a caixa espiral, né? Por onde a água está entrando para acionar a turbina. E aí não tem casa de força, tá vendo? Tem uma cobertura ali onde fica o gerador. Né? E você tem um porte que saca o gerador e a turbina. Não tem casa de máquina. Isso é usina de queda muito baixa. Seguindo. Então, né? Pode ser feito por canal, conduto ou túneis. Estão mostrando as figuras aí. Um canal, um conduto, outro canal e um túnel. Pode seguir, gente. Alguma pergunta aí? Então, as figuras também de canais, tá certo? A empresa só opera após a... Não sei se é a expressão correta. A empresa só opera após a LO ser liberada? LO. Ó. Sem LO não opera. Certo. Essa briga ambiental não é por acaso ou foi à toa que o Macron veio ao Brasil ano passado? Quem? Macron? Isso. Não sei. Não tem essa notícia, não. Certo. Macron, a França é um país seguinte, que disse, diga como eu faço, mas não diga. Não, diga como eu tô. Faça como eu digo, mas não faça como eu faço, né? Porque ela bota a regra para os outros, mas ela mesmo não segue, não. Mas o Macron, eu não sei o que ele veio fazer, não. Sinceramente, não. Para esse lado, eu não tenho informação, não. Tá bom? Certo, vamos seguir então. Vamos seguindo aí. Rafael. Aí, continua o canal de indução, né? Mostrando, está tentando explicar melhor o canal de indução. Este da direita aí, você vê que o canal de indução termina ali, e dali para frente vai para um túnel, né? Um produto enterrado, mas geralmente é um túnel. Segue. Aí está mostrando um túnel, certo? Você tem um reservatório, um túnel que vai para a casa de máquina. Aqui, ó, na figura da esquerda, na figura da direita, né? Aí tá, né, da usina. E geralmente, nesse caso aí, a casa de força ela é subterrânea, ok? Como as usinas reversíveis também são subterrâneas. Ou seja, né, isso aí tem uma grande engenharia para construir tudo, escavar isso em rocha. Não é tão fácil assim, não, né? É uma engenharia de alto nível, certo? Mas é possível. É tudo questão de custo. Tudo questão de custo. Segue aí. Engenharia civil. Aqui já mostrando uma figura quando é um conduto, né? A adução é feita por um conduto. Aí eu botei uma figurinha de uma central dessa aí, né? Que mostra a tomada d'água no canal, o, o tubo de adução, vai para a chaminé de equilíbrio, da chaminé de equilíbrio vai até a turbina. Essa é uma figurinha típica de uma central de pequeno porte. E na foto ele está mostrando mais ou menos a vista, né, do tubo de adução até a chaminé de equilíbrio. Dentro do tubo de adução, há blocos de ancoragem, há blocos de apoio, há juntas de dilatação, né? Tudo isso é civil, né? Sacela, blocos aí, tudo concreto. Pode seguir. Aí, ó. Conduto de alta pressão, tá vendo aqui? Ó, tem dois condutos, que são duas máquinas, deve ser, né? Aqui a gente está vendo dois blocos de ancoragem, mais dois lá em cima e dois lá embaixo. Entre um bloco e o outro de ancoragem existe
os blocos de apoio, né? Aí já está mostrando aqui a usina de Furnas, volta um pouquinho só. Os condutos são curtos, já sai da casa. Volta um pouquinho bem, Rafael. Na usina de Furnas, os condutos já saem direto da barragem, da tomada d'água e vai para a casa de força. Do lado que está vindo a água passando pelo vertedouro, que não é normal numa usina do tipo de Furnas. A usina de regularização, a água passando pelo vertedouro é energia perdida, né? Isso quer dizer que deve ter tido uma vazão muito grande, uma chuva muito grande, e não houve, o reservatório estava lotado, todo cheio, e não tinha como guardar água. Aí abre as comportas e deixa a água aí. E aqui a última figura é uma PCH, né? Se a água do vertedor e tem a barragem. Aí, no caso, o reservatório é pequeno. Se a água não passar pela turbina, vai embora para o vertedor. Este vertedor está parecendo que é feito por degraus. Geralmente, degraus é usado com concreto rolado. Joga o concreto e vem uma máquina compressora com cilindro vibrando em cima do concreto, né? Para deixar o concreto. Então, a barragem é feita de concreto de degrau em degrau. Sei. Que é o concreto rolado. Rafael? Aí é a casa de força, né? Então, mostrei usina grande, a de Garibaldi, Jaraguá, aqui de baixo não estou conseguindo ver o nome, e tem uma PCH antiga, que é máquinas antigas. O que eu quero mostrar para vocês? E a casa de força é um local limpo. Extremamente limpo. Ah, por quê? Porque aí corre risco de vida. Aí há grandes tensões trabalhando. Você vê os homens trabalhando perto daquilo. Aquilo é uma citatriz, que é o gerador auxiliar que vai magnetizar os polos do gerador. Olha o tamanho desse negócio. Você vê que é um ambiente limpo, organizado, né? Aqui em cima está a ponte rolante que transporta, todo limpinho. Então, o lugar que você vai que é limpinho, uma usina hidrelétrica, é a casa de força. É organizada, é arrumada, né? E quem projeta a casa de força é o civil. Quem projeta os poços onde vai ficar essas turbinas aí, são poços de concreto, é a engenharia civil. Aí entra concreto armado, um monte de coisa aí. Tá bom? Seguindo. Geraldo Fabrício, ele fez um comentário aqui. A transposição, vou botar mais perto aqui. A transposição do Rio São Francisco é um canal de adução. Ali usou uma grande aplicação da engenharia civil. Sim, é uma obra muito importante em termos de engenharia civil. Tanto na questão de construção da dimensão, longitude desse canal, da vazão envolvida, tá certo? Quanto a estação de bombeamento também envolvida. São grandes bombas, entendeu? E foram, assim, uma obra de engenharia. E cara, né? E que traz um benefício enorme para toda a sociedade, tá certo? E perenizou um monte tem perenizado um monte de açudes, né? Que até então não tinha uma água perene para atender o consumo lá. Aí, na época, questionou-se muito: quem vai usar essas águas são os irrigantes. São. Uma parte que vai usar são os irrigantes, outra parte é a sociedade de maneira geral, que vai ter água o ano inteiro. Agora, os irrigantes vão usar? Bom, mas vão pagar pela água. É esse pagamento que mantém, você consegue pagar o investimento que foi feito. Então, todo mundo tem que usar. Né? Não pode, às vezes, o pessoal que diz que são políticos, tal. Não, todo mundo faz parte. O Rigante também ajuda a viabilizar economicamente a construção do canal. Né? Não sei se eu respondi para ela, mas tudo bem. Aí é o seguinte, aqui está o grupo geradores. Aí estou mostrando mais ou menos, essa é a parte do mecânico, né? Estou mostrando as turbinas e o gerador, né? Essa é a parte que o mecânico faz, além do tubo, das comportas, tá certo? E o eletricista faz daí para frente do gerador. Né? Basicamente, se a gente pegar aqui, ó, pegar essa foto que tem uma turbina verde aí. O verde é a turbina, o cinza é o gerador e tem uma roda amarela. Essa roda amarela é o volante. Esse volante é tipo de turbininha de pequeno porte. Tá bom? Pode seguir. Aí tem os componentes hidromecânicos, né? Que é a ponte rolante, talha, a própria turbina que está aí, os pórticos, as comportas, tá certo? Que vão em cima da estrutura civil.
A estrutura civil vem para suportar esse tipo de equipamento. E carregamento dinâmico, né? Eu acredito para calcular uma viga de uma ponte rolante dessa, deve ser os mesmos conceitos de calcular uma ponte, como nós aprendemos lá em ponte. Tá certo? Cargas em movimento. E cargas grandes, pesadas. A única vantagem é que as velocidades são baixas. Segue? E os componentes elétricos, geralmente são os cubículos, são onde vêm os cabos dos geradores, dali tem os instrumentos para controle, comando, e aumenta a tensão e é levado para a subestação que está aqui embaixo. Certo? Na subestação, o equipamento principal é o transformador, porque você gera em baixa tensão e para transmitir você tem que elevar a tensão. Né? Então você sai de 4.000, 6.000 volts, né? E vai para 138, né? 360, 400 kV para ser transmitido. Né? E tem outros componentes que está mostrando na figura da esquerda, que a gente chama isso dos para-raios TP-TCs. São sistemas de proteção e controle. E os disjuntores também. Isso geralmente é uma área areada, limpa, tá? Porque aí está correndo muita tensão, muita energia aí. Cercada, com brita, né? Para não ter mato, essas coisas. Segue? Vamos ver, na parte de inserção, que eu tentei mostrar para vocês, pode seguir, né? Rafael, pode seguir, filho. Aqui eu achei essa tabela aqui. Certo? Não, volta na tabela. Né? Aí, o que a gente está vendo aqui? Ó? Aqui tem as áreas de engenharia. Qual que é a participação estimada delas num projeto deste? Engenharia civil, de 50% a 65%. Eu botaria até 80%. Né? Engenharia elétrica, vai de 10% a 20%. A mecânica, de 8% a 15%. Engenharia hidráulica, que é soma com a civil, de 5% a 10%. Né? Engenharia hidráulica é o engenheiro civil. Engenharia geotécnica, também é o engenheiro civil, de 3% a 8%. Então, se pegar hidráulica, geotécnica, mais civil, nós estamos falando de coisa até 80%. Engenharia ambiental, vai até 5%, em média 5%. Engenharia de automação e controle, que vai junto com a elétrica, de 2% a 5%. Engenharia de transporte e logística, né? E engenharia de segurança do trabalho, de 1% a 3%. Então, se a gente somar e considerar aqui hidráulica, geotécnica, né? Fazem parte da civil, né? A civil chega aí nos 80%. Tá certo? São áreas típicas do engenheiro civil. Bom? Então, assim, uma parte... qual o tamanho do mercado? Segue aí, igual, Rafael. Vamos pegar aqui, ó. O custo médio de uma central hidrelétrica menor que 30 mega é em torno de 7 milhões. Está faltando zero aí. 7 milhões, 8 milhões por quilowatt instalado. E de uma grande usina, o preço cai, porque é questão de escala, para 2.700 por megawatt. Então, se a gente pegar uma usininha de 1 mega, que é uma usina pequena, envolve o custo de 8 milhões de reais. Nessa, a civil, né, a parte civil, está envolvida em torno de quase 5 milhões de civil. Se a gente pegar uma usina de 10 mega, que é uma usina de porte, bom, nós estamos falando coisa de 70, 80 milhões. Desses 80 milhões, 48 milhões corresponde à parte civil. Uma usina grande, 340 mega, uma usina já de porte bom. Nós estamos falando de 2 bilhões de reais. 1,2,3 bilhões é civil. Então, não é um mercado pequeno. Né? Se a gente pegar aqui pelo o plano decenal brasileiro, né, está previsto, né, este ano, a incrementação em torno de 700 mega por ano. Certo? 700 mega por ano, nesses próximos 10 anos. Então, nós estamos falando, né, algo em torno de 3 bilhões mercado, que é pequeno. Já foi maior, porque nós estamos numa fase de estagnação. Então, este é o tamanho do mercado do engenheiro civil em se tratando de central hidrelétrica. Não é um mercado pequeno, embora esteja na fase de estagnação.
tá? Segue. Além disso, como a menina falou, tem inspeção periódica de barragem, tem monitoramento de fissura, recálculo, vazamento, plano de contingência, são serviços que são prestados depois que a barragem, a usina está pronta, que é tipo de prestação de serviços de consultoria de civil. Ok? Certo? Né? Aí eu peguei a tendência, né? O uso do BIM, né? Olha, como toda a área de engenharia civil, o BIM ainda está sendo conhecido, está sendo desenvolvido. O pessoal de barragem, essas coisas, é um pessoal bastante conservador. Então, o BIM ele está entrando não vou chamar de atraso, com menor velocidade nesse setor. Então, quem manja BIM, tá certo? Vai ter uma possibilidade grande de trabalhar nisso, porque é um setor que conhece pouco o BIM. E é carente disso. Né? Descobrir a potencialidade no uso dessa ferramenta, vai ter um mercado enorme. O uso de sensoramento inteligente para monitoramento em tempo real. Né? Você pode usar hoje, você usa muito instrumento com transmissão de dados. Antes, para você pesar um pesômetro, você tinha que colocar o poço, o cara ir lá com o pio, colocar o pio, deu este nível, e anotando na caderneta, e fazer campanhas. Hoje não. Hoje você põe um transdutor de pressão lá, que emite sinal de rádio, você está aquisitando em tempo real. Essa é a realidade hoje. Então, tem que ter um cara que entende instrumentação, porque o cara de instrumentação não sabe onde colocar. Então, tem que ter um engenheiro que vai falar, você tem que colocar esse instrumento nesses locais. Então, tem que conhecer os instrumentos novos. Tem que conhecer. Não precisa saber fabricar, mas tem que conhecer. Né? As novas tecnologias de construção e manutenção de barragem. Né? E a questão é sempre pedindo projetos sustentáveis. Né? A gente, até hoje não sabe direito o que seria sustentável. Aqui eu estou mostrando uma figura de uma barragem que o cara usou, né, o BIM para monitorar, instrumentar a barragem, onde colocar os instrumentos e monitorar. Aqui é outra barragem de terra com os sensores também. E aqui está mostrando o sensor. Aqui, ó. Este é um sensor, é uma caixinha desse tamanho, que é colocado dentro do corpo da barragem. Tem uma antena, bota a antena para fora, e essa antena transmite se houve deslocamento, se houve inclinação, se tem a pluviometria, o higrômetro aumentou, a higrometria do solo, que é a questão da percolação, tá certo? Se houve torção. Então, ele monitora aquele trecho, uma região, por exemplo, eu não sei, vou chamar, 3 metros de raio, por exemplo, como é que a situação daquela área está, né? Aí você liga num programa, e o cara vai de longe, vai monitorando uma barragem dessa. Essas são as tendências na questão de segurança de barragem, principalmente. Eu acho que, Rafael, eu acho que nós terminamos. Não tem gente assistindo, né? Geraldo tem uma pergunta aqui. O Marcelo, existe no Brasil atualmente projetos para a construção de novas barragens? Tem. Existe no Brasil? Tem bastante. Tem bastante. Muitas delas estão dependendo de licenciamento ambiental, outras dependem da concessão ser leiloada, tá certo? Existe. Olha, é uma área grande no Brasil. Tá certo? O Brasil é um dos players mundiais na área de barragem. Nós temos uma competência instalada muito grande. É uma área muito. Né? Então existe. Né? A diferença que está acontecendo, para quem perguntou, como é que é o nome, pessoal? É Marcelo. Bom, Marcelo. É que as barragens agora, né, diminuíram de altura, certo? Então a gente está fazendo barragens de menor altura. Por quê? Porque os grandes potenciais acabaram. Tá? A gente não tem mais o Brasil, grande potencial de grana, e já usamos quase todos. Então, a gente está usando aproveitamentos de quedas menores, tá certo? Tanto que você pegar Santo Antônio em geral, a altura da barragem são 18 metros. Certo? Isso é queda, a gente chama de queda ultra baixa, né? Muito baixa, para o porte da usina. Pra você ter ideia, Itaipu, a altura da barragem é 100 metros.
E considerando o tamanho da usina, então não chega a ser uma barragem alta, né? Por tamanho da usina. Então, existe, tá? Existe no Brasil. O que hoje fala muito no Brasil, Marcelo, é a questão de segurança da barragem. Então, aquele acidente que ocorreu lá na Vale, né? aqui em Minas Gerais, o Ribeirão de Feijão, não sei o quê, né? Isso repercutiu muito, né? Muito. Aí o pessoal confunde barragens de rejeito de mineração com barragem de usina hidrelétrica. São conceitos diferentes, fazem a mesma coisa, mas conceitualmente são projetadas de maneira diferente. As barragens, né, de uma usina hidrelétrica já é projetada para trabalhar a plena carga. A de rejeito, não. Né? E a de rejeito usa um próprio material rejeitado para fazer a barragem. Tá certo? Então, ela tem um risco maior. Mas essa cultura passou também para as grandes barragens. Então, passou a se ter dificuldade, né, de fazer aproveitamentos hidrelétricos no Brasil de grande porte. Outra coisa que acontece, geralmente, isso eu vivenciei, no licenciamento ambiental, quando você começa a fazer a sequência de barragem no Rio, e eles falam assim que tem um impacto, esqueci o termo agora, acumulativo, né? Tem um impacto acumulativo, isso vai trazer tal. Geralmente no Pantanal, eles falam muito. Então, entendeu? A questão é a seguinte: quer fazer a barragem? Então você vai ter que botar uma regra lá, um regramento de operação da barragem, para nunca faltar água no Pantanal, entendeu? É questão de regramento e fiscalizar, né? Também não adianta fazer o regramento sem fiscalizar. Outro tipo de barragem, também fala-se muito no Brasil e a coisa não anda. São barragens, o pessoal do Sul conhece muito isso, Santa Catarina, o pessoal conhece, são barragens de amortecimento de cheias. Certo? O que são essas barragens? São barragens que geralmente o reservatório é seco. O rio continua, faz um pequeno reservatório, ele passa uma comporta e continua. Quando é que ele funciona? Ou tem uma cheia, uma chuva enorme, uma cheia grande, ele vem, aí a capacidade do orifício que está lá embaixo para a água passar, né, é limitado em função da carga de água que está sobre ele. Então ele vai atrasando aquela frente de cheia, retardando, e de maneira que em ajusante o nível da água varia, vai aumentar, mas a cheia fica sob controle. Né? Aí esse desastre que aconteceu lá em Rio Grande do Sul já tinha acontecido em Santa Catarina. Aconteceu aqui na minha cidade, no ano 2000, quase levou a cidade embora. Entendeu? Por quê? Porque não existe nenhum mecanismo de atenuação de cheia. Tipo barragem. Tem outras ações para atenuar cheias? Tem. Recuperar a mata de topo, recuperar a mata ciliar, fazer trincheira ao longo das encostas, das montanhas, tal. Existe um monte de coisa que pode ser feito. Mas a barragem de atenuação de cheia, que é outro mercado, tá certo? Também ela é fundamental para atenuar frentes de cheias em locais que são susceptíveis a isso. Tipo lá, Rio Grande do Sul, tipo Santa Catarina. Né? Já sofreram muito com cheia. Santa Catarina, em Blumenau, chegaram a fazer a barragem e não se falou mais de cheia em Blumenau. A barragem está lá. Certo? Então, elas têm papéis importantes. É uma área, né, muito importante e a vantagem que nós temos é uma engenharia que nós temos competência. Embora no nosso curso não foi dado isso, por isso que eu estou dando essa palestra, quando for falar de obras hidráulicas, eu achei que eu ia aprender isso, né? Opa, vou aprender barragem, essas coisas. Aí a professora deu a parte de drenagem, né? Eu também não conhecia, para mim foi ótimo, eu não conhecia nada, né? Então, mas é uma área importante da engenharia civil, muito importante, gera emprego, gera trabalho, gera muita coisa, certo? Só para concluir, né? Então existe as hidrelétricas, existe um papel estratégico na matriz energética brasileira, elétrica brasileira, né? Mostrei para vocês os principais componentes, né? Um projeto de uma central hidrelétrica, pequeno porte, que é as PCH que eu trabalho, leva 6 meses para ser feito, tá? Não é assim não, né? É uma equipe de pelo menos umas 6, 8 pessoas trabalhando full time, uns 8 meses fazendo, tá? Uma volta um pouquinho, não terminei.
Tá. Só terminar. Tem algumas perguntas aqui também, Geraldo, várias não, perguntas. Rafael, só volta para eu terminar ali, Rafael. Né? Vimos também a relevância civil para estudo, mencionamento e construção eficiente da segurança de barra. Pode seguir, pronto. O Fabrício, então, comentou, né, que esse monitoramento por sensores talvez foi um dos vários fatores falhos no colapso da Mariana. Né? Pode ser que os sensores tenham contribuído para... que na verdade, o Mariana, falha, como né? é que era feito o monitoramento? Era feito o monitoramento. Só que aquilo era feito que eu falei para vocês, equipamentos, instrumentos analógicos, né? O piezômetro, certo? O cara tinha que ir lá passar uma vez por semana para ver o nível da água em cada piezômetro. Para ver deslocamento de terra, não tinha. Tá certo? Aí você passa caminhões por cima. O caminhão dá vibração no solo. Quando faz vibração no solo, aí numa barragem do tipo da Mariana, que é uma barragem feita com o mesmo material do rejeito, então extremamente úmido. Vocês já viram que negócio quando a gente vai na praia e fica batendo o pé na areia ali e começa a juntar água? Aquilo ali chama liquefação do solo. Então, a passagem de caminhão sobre a barragem, a explosão da mina, né, que está perto ali do rejeito, tá certo? Que vai sobre o solo. Isso traz vibrações. Se chegar na frequência adequada, o solo que está lá, está com meio líquido e sólido, a tendência do líquido é separar, liquefazer. Foi isso que aconteceu lá. Né? Houve a liquefação de uma parte da barragem. E ela se rompeu. Rompeu um ponto, rompe tudo. Entendeu? E não houve o cuidado necessário, porque não se pensava em medir vibrações em barragem. Agora o pessoal faz. Vai liquefazer. Então, bota um sensor de vibrações lá. Aí você tem que estudar qual que é a frequência, como é que ocorre a liquefação. É uma outra área. Então, vai legal. Legal isso aí. Certo, aqui tem uma outra pergunta do Marcelo sobre esses projetos, essas novas barragens, Geraldo. Tem algum site, algum órgão assim, que a gente possa acompanhar essas informações? Barragem, de maneira geral, eu não tenho um site aqui, o link aqui, mas na ANA. A ANA, Agência Nacional de Águas, ela monitora todas as barragens do Brasil. Achar na ANA, certo. Tá? Uhum. O Thiago Silva que comentou aqui, então, o Brasil precisa investir em energia solar, eólica e nuclear, pois são fontes mais sustentáveis e eficientes. As hidrelétricas, apesar de serem uma fonte renovável, causam um grande impacto ambiental, afetando ecossistemas e comunidades locais. Pois é. Essa é a conversa do pessoal que defende o meio ambiente com unhas e dentes e esquece que se não houver as hidrelétricas, se não houver as térmicas, as solares, as eólicas não podem funcionar, por causa elas são intermitentes. Hoje você vê uma resistência muito grande das concessionárias, principalmente aqui em Minas Gerais, da CEMIG, em conectar novos projetos de solar e eólica. Por causa de quê? Porque eles alegam que isso traz uma corrente reversa, e essa corrente reversa aumenta a tensão da rede e pode derrubar a rede. Então, existe uma resistência muito grande. E essa variação. Então, as duas, para quem perguntou, como é que chama a moça? A colega? Era o Thiago Silva. É meu xará? Ô, meu xará, porque não é uma pergunta dessa para mim? Olha o seguinte. Ô, Thiago, então é o seguinte, as duas têm que se crescer junto. Não adianta uma em detrimento da outra. Esse foi o pecado do Brasil. Né? Vou investir tudo em óleo, hidrelétrica não presta, hidrelétrica traz impacto ambiental. Agora nós estamos vendo o impacto ambiental das eólicas lá no Nordeste. Né? O cara que está morando lá de uma turbina eólica, não consegue dormir. É um avião que fica funcionando o dia inteiro lá da casa dele. Né? A solar, né? Ela aparentemente ela não traz impacto, mas no processo de fabricação dela, no sistema do mineral, lá esqueci agora, tá? O processo de mineração traz impacto. Quem fabrica esses painéis fotovoltaicos? É a China, a Alemanha, Estados Unidos, Holanda, né?
são tudo países que a base energética deles é térmica. Então, para fabricar um painel fotovoltaico, eles emitiram um monte de carbono lá. Aí você coloca um painel desse limpinho num sistema brasileiro, que é um sistema limpo, compensa, não recupera o carbono evitado, não recupera o carbono emitido. Quer dizer, todas elas têm problema. Então, na verdade, você tem que fazer uma matriz que as fontes se somam, se complementam, que é o caso. Que é o caso, né? A hidráulica e a térmica complementam a eólica e solar. Porque só um país só com eólica e solar ele não consegue dar garantia de suprimento de energia elétrica. A Paula também tem uma opinião aqui no chat, né? Quando bem planejadas, podem ser uma solução eficiente e sustentável, mas é essencial garantir que os impactos sociais e ambientais sejam minimizados. É o que a gente estava falando, né? Vamos ver aqui mais para baixo. Tem um comentário também da Joselaine. Nos últimos anos, vivemos longos períodos de seca em alguns rios, e com isso, algumas usinas se viram necessitadas a reduzir a vazão abaixo da mínima de efluente. Mas para fazer isso, né, se viram diante de grandes dificuldades ambientais. Sabemos que no Brasil, por causa das mudanças climáticas, eventos assim serão cada vez mais frequentes, né, por causa das secas. Existe algum estudo ou possibilidade de um setor ambiental em reduzir todas essas dificuldades por trás de tudo isso? Dessas secas, né, no caso? Você fala atenuar os impactos, certo? Não minimizar, você vai atenuar, né? A questão das hidrelétricas que guardam água são aquelas centrais de regularização. Não são todos que têm essa capacidade, né? São algumas não, são algumas que têm a função de regularizar a vazão a jusante. Ninguém segura água por segurar. Segura água, tá certo? Para um período de cheia, para usar na época da seca. Se a estiagem incumpridor, aí vai ter problema. Mas não é só porque guardou a água, né? Vai ter um problema, até minimizou, porque guardou parte da água para poder usar numa época dessa. Agora, a gestão do uso da água, quem faz é o operador nacional do sistema, tá certo? E ele faz otimizando, tá ok? A questão da geração. Também entra na equação do operador nacional a questão das vazões mínimas. Por exemplo, eu me lembro do canal de São Simão, naquela época houve a crise no ano 2000, né? Mantiveram as vazões mínimas para manter a navegabilidade do canal, tá certo? Então, é questão de operação. Então, não é as usinas, elas não são culpadas da falta, elas também são, vamos dizer, vítima da questão da estiagem, tá certo? Ninguém segura água para judiar, ninguém, não é feito assim. Tá bom? Essa aí, obrigado aí, rapaz. Essas são as empresas que eu atuo, tá? A Solve faz monitoramento de barragem, a Tecvirtus. Isso é interessante, depois eu volto na Tecvirtus. A Mercado Eco, nós fazemos a parte de comercialização de crédito de carbono. A Alterose também faz a comercialização de ativos de energia e de geração. O CRPCH é o Centro de Referência de Pequenas Centrais, que eu criei, mas eu não faço parte. E a Tecvirtus foi uma cooperativa de trabalho, né? Que nós temos aqui, que eu fiz para meus alunos de pós-graduação. Dos formandos, quem tiver interessado em atuar, ou quem for técnico, já tem outra profissão, que tiver vontade de atuar numa cooperativa de trabalho, está aberto aí. O Fabrício, então, agradece imensamente ao Geraldo, à Ana, ao grupo de alunos, né, por esta aula imensa qualidade. O que aprendi aqui não tem preço. Muito obrigada pelas informações e os esforços de cada um para proporcionar tudo isso. Então, pessoal, para fechar, agora já é 10 horas, né? Quem está no grupo dos alunos lá, se tiver mais alguma dúvida, né, Geraldo, de repente quiser colocar no grupo lá, perguntar amanhã com tempo, né, o Geraldo dá uma explicação lá. Então, eu quero agradecer, Geraldo, tua participação, teu tempo, né? Não sei que mais. Tem alguém com a mão levantada? Não sei, ali, Montalvão. Não sei se você quer falar alguma coisa. Leife Montalvão. Só queria agradecer a todos vocês pela organização,
agradecer em especial aí ao Geraldo pela excelente apresentação e mostrando a importância do engenheiro civil no projeto e construção de usinas hidrelétricas, né? E ele até chamou atenção aí, a certa altura, que é muito complexa essa área, né? E somente a graduação do engenheiro civil não é suficiente para poder trabalhar muito bem nessa área. É preciso especialização, né? Fazer curso de especialização, mestrado, cursos aí de pós-graduação na área para conseguir mais conhecimento para poder trabalhar nisso, porque a matéria é muito complexa, né? Muito obrigado, Geraldo. Parabéns a todos vocês aí pela apresentação, viu? Leif, só um pouquinho, Ana, eu vou encerrar. Sim, Na pode falar. verdade, nesses 3 anos que eu fiquei fazendo o curso aqui, encontrei muita gente da turma nossa, não sei se está graduando ou não, que manja muito dessa parte de obra de centrais elétricas, tá certo? Muita gente mesmo. Certo, Pelos comentários que eu certo. vi em grupo, tem bastante gente que entende aí, tá É certo? verdade, é verdade. Então, Mas são o assunto é profissionais que complexo, atuam né, na Geraldo? área. Eu acho que seria natural esses profissionais. Agora, quem não tem vontade, mas não tem essa experiência, aí teria que buscar um curso de pós-graduação, entendeu? Uma É especialização. Não verdade. precisa chegar a fazer um mestrado, não, mas um curso que seja mais aplicado. Porque se pegar professor que só vai dar teoria, não, tem que fazer projeto. Fazer É projeto. Se não verdade. fizer projeto, não adianta dimensionar as coisas de verdade. Olha, eu quero agradecer, Ana Carolina, a oportunidade, tá certo? Eu tentei, peço desculpa por problema que deu. Puta merda. A Ana que sabia a preocupação minha desde de não dar essas coisas, e deu no meu computador. Peço desculpas, tá certo? Eu quero agradecer o grupo também do staff aí de engenharia, capitaneado pela Carolina, pelo Davi, tá certo? Que continua assim, pode contar comigo. Eu acho que eu vou voltar a escrever aquelas notas lá e divulgar mais nos alunos para poder trabalhar, tá certo? Para mim foi uma oportunidade muito boa fazer o curso, né? Eu me surpreendi. Eu tinha uma outra visão de curso de EAD e tal. Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, certo? Mas a gente sabe disso, né? Quem está cursando sabe, né? Mas eu acho que a gente não deve cuspir no prato que comeu. A gente tem que mostrar que a gente gosta do curso, que a gente vai trabalhar, porque é a gente que se mostra para o mercado. Se a gente falar, começar botar as deficiências nossas para todo mundo, quem vai querer a gente, né? No meu caso específico, eu queria aprender coisa da parte civil, que eu não sabia. Eu atuava muito coisa civil, esses cálculos de canais, de barragem, tudo eu fiz, tudo eu faço. Só que fui aprendendo, né? Com a minha vida aí, com os cursos de especialização, por curso de especialização que eu aprendi também a fazer, né? Mas que eu gostei. Então, mas como engenheiro mecânico, eu não tinha atribuição, tá? Ensinava, dei curso, fui coordenador de curso, essas coisas, eu ensinava tudo, mas eu não podia ensinar planta, tá certo? Sim. Mas faz parte, né? Que algum de vocês do colega quiser atuar nessa área ou em outras áreas também, pode entrar em contato, eu tenho o maior prazer de orientar, quem sabe até fazer algum trabalho junto, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada a todos, tá? Um agradecimento especial aos alunos voluntários que fazem tudo acontecer, né? É palestra, é o site, é o Instagram, é o WhatsApp, é o marketing, folder, né? O Rafael, a Caiane, a Bruna, o Matheus e o grupo do staff, também algumas pessoas ali. Mas você é turma nova, eu não conhecia não, né? Tem outras pessoas por trás também, Geraldo. Também agradeço a elas. Eu não citei porque eu não tinha o nome delas aqui. O grupo staff, a maioria deles estão se formando, né? Então agora a gente está captando pessoas aí que estão iniciando, né? Então, Até se tiver algum voluntário aí, me chama, tá bom? Muito obrigado. Obrigado para todos aí. Bom descanso, tá bem? Se vemos no grupo do WhatsApp lá. Obrigado. Obrigada, Geraldo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, boa noite. Obrigado também. Grande palestra. Tchau, tchau. Obrigado, valeu. Tchau. Valeu. Tchau, obrigado.